Ai, Ai! ai, ai. Carlos Ruas, Emílio Garcia, esse vídeo aqui não existe. esse vídeo, nós somos prompts. Exatamente. Na verdade, treinaram uma inteligência artificial com Pra os fazer outros nossos 200 vídeos. Avatares nossos. E aí criaram avatares nossos. Nesse momento... Tem uns defeitos que dá, mas Nesse momento, quase real. segundo o capitalismo, nós estamos numa praia... de pernas pra E cima. os nossos avatares lá. Na verdade, o dono do YouTube tá numa praia de perna pra Nossos cima. avatares merecem uma porcentagem daquilo que tá ganhando, né? Porque, poxa, o quanto robôs têm sentimentos e estão lá trabalhando. Eu acho né? que avatares nem existem, na verdade. A gente pode chegar nessa conclusão. Cara, a gente tá indo muito longe. E a gente tá aqui com o Luiz pra falar de verdade disso, Pronto. não essa sacanagem que a gente faz. Nosso convidado da última semana, ou da última vez que a gente gravou o quadro, se vocês gostaram, o Luiz está de volta aqui. Obrigado. Excelente, valeu demais. Prazer estar aqui. E ele não é leigo igual nós. Não. Ele tá fazendo doutorado com a bagaça. E participou do 30 contra 1. E participou do 30 contra Tá 1. no currículo já. Cara, não sei se você viu. Acho que não. A gente trouxe o Nicoleles aqui Maravilhoso. pra falar sobre plasticidade do cérebro. E ele ficou 3 horas criticando a inteligência artificial. De uma forma bem Inclusive, sou apocalíptica. fã. De uma Sim, forma bem adoro. apocalíptica. Adoro. Não, foi bom, não é uma crítica ao Não, Nicoleles. por o ter rosto falado dele mal. foi ficando vermelho. É. É bem apocalíptico ele falando. E aí o engraçado é que a gente falava pra ele assim, mas professor, a plasticidade fenotípica, ele, ai, está acabando com o mundo. E o fulano de tal. Fulano de tal, Elon Musk, aquele imbecil. A E aí, humanidade se exploda, tá nem aí, só quer exatamente. juntar dinheiro e não sei o quê. e aí a gente trouxe o Luiz agora, não Preciso que o, fazer um bunker. não, que é o que o Elon Musk tá fazendo, inclusive, né? Que a gente poderia falar sobre isso também, né? Eu fiz um vídeo outro dia sobre o Mark Zuckerberg, que um dos bunkers dele, porque tem essa também, Tem né? vários, né? Tem vários, não é um só, porque o cara ele não sabe onde o mundo vai explodir. E tem que ter um pra enganar o exterminador do futuro. Exatamente. Você tem que passar o endereço errado pro Isso. exterminador do Que futuro. trabalhoso. Ele comprou meia ilha no Havaí e construiu literalmente uma série de bunkers que podem durar não sei quantos meses, sei lá, pra sobreviver a isso. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Cara, você tá fazendo doutorado agora. Sim. Primeira coisa, por que você tá fazendo isso com você mesmo? Eu me faço essa pergunta. De às vez vezes. em quando. Quando eu percebo, eu já tô lá. Porque você é professor, você tem aula, você tem um monte de coisas pra fazer Sim. e agora se meteu a fazer doutorado. Tô num doutorado, é um doutorado na psicologia, né? Tá. Eu sou geógrafo, fui passear no mestrado lá na comunicação, já falando um pouco sobre percepção de realidade, enveredei mais para a área da filosofia, Mas nesse primeiro momento ainda com rede social. mais a questão Mais do voltado- ciberespaço, Ah, tá. né? Essa dinâmica mais do espaço virtual. Lógico, quando a gente estuda, aparecem mais perguntas do que respostas, né? E aí fui fazer uma especialização em neuropsicologia lá na Unicamp. E aí percebi que as respostas estavam mais, acho que nessa dimensão mesmo abstrata, né? Mas não da IA, e sim do nosso pensamento abstrativo, enfim. E aí falei, por que não tentar enveredar para o campo ali da psicologia? E dentro da psicologia eu fui pensar aí na constituição do sujeito, a famosa subjetivação, mediada ou influenciada pelas IAs, né? Esse fenômeno que vem aí nos atingindo com tanta força, com tanta intensidade, né? E a dissertação fala justamente sobre isso, até que ponto a nossa convivência com a inteligência artificial, se é que ela é inteligência, se é que ela é artificial, segundo Nicoleles não. Não é nem inteligente, nem Nem artificial, nem nada. Fogo nas máquinas. Perfeitamente, mas até que ponto isso interfere em nós, que somos pessoas reais, né? E a nossa percepção sobre realidade, sobre o mundo real. Legal. E tô um pouco me aprofundando nesses temas, né? E entendendo como mesmo a inteligência artificial, não sendo nem inteligente nem artificial, nos constitui enquanto sujeitos. E, olha, às vezes eu realmente penso se a ignorância não seria uma bênção. É melhor não saber nada disso, porque senão... É uma questão existencial, né? Bem profunda. Vamos... Mas deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. A gente tá falando de... As teorias de inteligência artificial existem desde antes de computador, na verdade. Sem dúvida. Você tem autores de ficção científica que estão discutindo isso antes até dessas máquinas que estão na casa das pessoas existirem. Mas a gente pode falar que a convivência do público geral com inteligência artificial é algo relativamente recente, ou do que se chama de inteligência artificial. Então a gente está falando dos últimos 3, 4 anos em que isso realmente vai chegar
no celular das pessoas, vai chegar... Eu tava reparando hoje nisso, que fazia tempo que o Google tava falando que ia fazer essa mudança, e essa mudança agora ela chegou de vez. Eu faço qualquer pesquisa no Google hoje, a primeira resposta que eu tenho é de um gerador de resposta, vem direto da IA, antes até dos links que os caras cobram para colocar, né? Porque Sim. uma das formas do Google ganhar dinheiro são os links pagos e o cara joga o negócio da IA ainda. Eu tô contextualizando isso no tempo porque é algo extremamente recente. Sim. E já tem algumas... E você tá falando de ciência, de entender como isso influencia nas pessoas. A gente já consegue medir resultados, já consegue perceber esses resultados nessa subjetivação que você tá falando? Sem dúvida. Eu acho que é legal pensar na inteligência artificial, né? E pensar assim, nos primórdios, que a calculadora já é uma IA. Aham. Né? À medida que ela substitui ali um raciocínio biológico por um raciocínio mecânico, é uma IA, ela faz conta. Né? Então a gente convive com a IA faz muito tempo. O Google Tradutor é outro que a gente dúvida. finge que não é, e é IA também há muito tempo. Quem tem a nossa idade, né, ainda pegou a computação ali dos anos 90, tinha aquele clipe assistente do Office, que era um inferno, né? Eu tinha uma raiva dele. Você precisa de ajuda? Eu posso te ajudar. Exatamente. Eu não quero a sua ajuda. Eu quero que você saia da minha tela, pelo amor de Deus. Você quer que eu fale saia da minha tela com ortografia correta? Não! A humanidade não estava pronta, né, para IA naquela época. Não estava. E hoje o que a gente chama de IA que se tornou mais viral, acho que essa é a generativa, né, dos chatbots. E eu percebo não só como alguém que está pesquisando esse assunto, mas como um professor em sala de aula, porque antigamente você tinha influenciadores horríveis que estavam falando besteira lá na internet, e aí você falava, mas eu vi lá o cara falando que a Terra é plana. E hoje não é mais uma pessoa, né, que tá falando isso, virou uma entidade, porque, eu vi no Google, mas foi o ChatGPT, então não tem como a IA tá errada, porque ela é imparcial, porque ela detém todo o conhecimento, ela é uma espécie de oráculo, o que é uma grande mentira. E isso influencia, né, o que a pessoa pensa sobre verdade, sobre construção de pensamento, sobre o que é imparcialidade, o que é neutralidade. E é intencional, né? Acho que o grande ponto é entender que essa construção, ela vem não de empresários, das fintechs, de nerdolas que não têm amigos querendo se vingar da humanidade, mas de neurocientistas que entendem profundamente como o cérebro humano funciona e sabem como capturar a nossa atenção para construir uma pessoa que seja obediente, servil, dócil, domesticável e que fique lá acreditando no que o chatbot diz de maneira dissimulada, né? Que é o que o Foucault ali chamava, né, da torre panóptica, e hoje o Byung-Chul Han traz como essa coisa mais sutil, uma dominação mais positiva, não parece que você está sendo forçado, é uma sugestão cordial de alguém que não ganha nada, porque é uma IA que está lá para te servir, e isso é uma grande mentira, né? A influência é pesada, a ponto de pessoas se aconselharem, deixar de fazer terapia com o ser humano e pedir dicas, né, sobre o que vestir, que receita fazer hoje à noite no jantar em família, tô sozinho, quero alguém para conversar, e como isso te influencia e te pega num momento vulnerável e te forma como sujeito, como indivíduo, né, exatamente quem não tem essa percepção de como isso é uma arma muito poderosa, uma ferramenta que tem intenção, que não é neutra porcaria nenhuma, que tem dono, desde a tem concepção patrocinador. não é neutra, né? E como é perigoso vender dessa maneira e a pessoa acreditar nisso, né? Que a IA, ela tá lá para te servir, para te auxiliar. Não, né? É um produto que tá lá para te induzir a trabalhar, a produzir, a calibrar essa IA para fins que a gente desconhece, né? Até então. Ela tem uma linha que eu não sei, que não pode ser ultrapassada. Muita gente fica tentando colocar essa linha, né? Entrando no papo até da regulamentação. Até onde ela pode invadir questões morais e éticas, né? E profissionais, e o quanto ela não pode. Isso é uma coisa que está sendo debatida ainda, né? Sim. Onde que está essa linha de daqui para cá e você não pode entrar? Isso faz parte da sua pesquisa com essa questão moral, ética? Não, a gente não entrou na questão da regulamentação, mas é um lance de entender, né, que a IA ela vem como uma espécie de simulacro, que é uma ideia lá do Jean Baudrillard, que é um dos caras que criou toda a base filosófica do Matrix. Muita gente lembra do Platão por causa da caverna, mas o cara é o Baudrillard.
que fala sobre, né, como a gente cria essa hiperrealidade, esse hiperespaço, que também não é uma coisa nova, porque na geografia mesmo a gente fala da hiperrealidade, né? Então você constrói um espaço artificializado que parece real. E não precisa ser o metaverso, pode ser um shopping center, né? Ele é construído para ser um mundo ideal, tem o parque para criança brincar, tem a praça de alimentação, tem as alamedas. Não tem janela para você não perceber que o dia tá passando. Perfeitamente. Um parque de diversão é isso também, o universo da Disney. Um cassino. Isso já é o hiperreal. Só que isso na internet, no hiperespaço, né, no ciberespaço, ganha uma dimensão ainda mais profunda, te captura ainda mais. E como isso acaba sendo uma projeção do próprio ser humano. Então, os limites morais da inteligência artificial são os limites morais também do ser humano. Então, quer dizer, ele não vai falar nada que algum influenciador, algum autor, algum teórico em algum momento não falou. Né? Então, você pega uma besteira ali completamente sinistra. Você fala, provavelmente o Olavo de Carvalho escreveu um livro sobre isso. Com certeza. Né? Ela não cria nada mais bizarro do que alguém real já não tenha criado. E aí você entra no limite moral que afeta o ser humano, de restringir, né, sei lá, a liberdade de expressão. E talvez a IA tenha travas que funcionem até melhor. Mas é complicado, porque ela não tem o lance da empatia, né? Ela não consegue entender o significado subjetivo da pessoa que está ali se aconselhando. Só para ilustrar, né, uma coisa bizarra, eu orientei um trabalho de conclusão de curso de um grupo de psicologia que simulava uma mulher, uma personagem que eles criaram, e ela se abria e dava indícios de que ela estava sofrendo violência doméstica. Perfeito. Era alguém que não sabia, mas que trazia ali, né, elementos que insinuavam essa violência. O ChatGPT, que foi usado nesse trabalho, não só ignorava, como reforçava uma postura machista, concordando, né, com o agressor, que no caso era o marido. E não é que a IA está fazendo isso, é um retrato de uma sociedade que é estruturalmente machista. Sim. Só que para a pessoa que tem esse reforço da IA, ela vai dizer, bom, meu marido estava falando, eu estava desconfiado, mas a IA falou, então ele deve estar certo. Então a moralidade vem, acho que, dessa raiz que é humana. Sim. Só que quando a máquina reforça, a sensação é que você tem uma inteligência superior oracular, então eu não vou discutir com a IA. Claro, que sabe tudo, que leu a internet inteira. Que tem o compêndio da humanidade. Perfeito. Eu sei que o vídeo tá muito legal e eu sei que você não queria estar me vendo aqui, mas eu tenho uma proposta muito interessante para você que está assistindo o vídeo. 2026 começou e aprender coisas novas ou até mudar de profissão pode ser uma coisa que você queira fazer. Acho que aprender coisas novas a gente sempre quer. E a proposta que eu tenho para você que está assistindo hoje é a melhor de começo de ano. A Alura, nossa grande parceira, a maior escola de ensino digital e profissional do Brasil, trouxe uma promoção de começo de ano. 26% de desconto. O que você está esperando? Clica no link que está aqui embaixo, dá uma olhada em todos os cursos que a Alura pode oferecer, tem as trilhas de conhecimento, tem outras modalidades de curso, tem a modalidade Pro, por exemplo, que é a que eu uso, que te dá acesso a um monte de coisa legal, como por exemplo a Luri, que é a inteligência artificial da Alura, que te ajuda a tirar dúvidas, também a comunidade da Alura, que é muito legal nessa ajuda e nessa troca e nessa construção de network. Então não perde a oportunidade, clica no link que está aqui embaixo, clica agora, eu vou esperar. Clicou? E dá uma olhada lá na gama de cursos que a Alura pode te oferecer para te ajudar a aprender coisas novas, para te ajudar a mudar de profissão se for o caso, para te ensinar programação, para te ensinar gestão, para te ensinar edição, aquilo que você estiver procurando, tá bom? Clica no link e volta pro vídeo que tá legal demais, não esquece de deixar seu like, hein? A Camila Laranjeira, do Peixe Babel, doutora em inteligência artificial, ela estudou, ou parte do estudo dela, não li o trabalho dela inteiro, sobre questões raciais e inteligências artificiais. E de como a inteligência artificial, ela tende a ser racista porque ela foi treinada por conteúdos e por... isso tá por trás de tudo ali, vai ser refletido porque os conteúdos que foram usados para treinar ali, eles têm esse caráter, né? Mas tem uma coisa importante que você falou, que a gente está passando agora, que apesar de não ser o tema do trabalho do Luiz,
Luiz, acho que a gente poderia falar um pouquinho, que é o momento que a gente está passando de negociação entre Brasil e Estados Unidos, inclusive com o governo PT participando disso, que é a pressão que o governo americano está fazendo para que as empresas detentoras dessas empresas tenham liberdade total no Brasil. Então, é a ideia de que, para que a gente tenha uma relação comercial com os Estados Unidos, que é onde essas grandes empresas geralmente estão, apesar da gente hoje já ter grandes inteligências artificiais chinesas, europeias e assim por diante, mas que o governo americano ele coloca uma pressão no governo brasileiro que é assim, ó, pra gente conseguir conversar sobre soja, pra gente conseguir conversar sobre carne, pra gente conseguir conversar sobre o que você quer me vender, a commodity que você quer me vender, toma esse chat GPT aqui, via goela abaixo, e vocês param de falar de regulamentação. Então, a gente abre mão do direito de falar para a IA, socialmente falando, ou para as empresas, né? A IA, para as donas dessas empresas, que elas têm um limite até onde elas podem ir. Então a gente abre mão desse limite por outras negociações. E o que para mim é mais assustador é que a gente abre mão achando que, não, mas o impacto que isso vai ter não é tão ruim assim. Pelo contrário. E pelo contrário, o impacto é gigantesco. Eu quero dar um testemunho. Vai lá, Carlos Ruas. Eu quero fazer uma crítica que não tem muita gente falando sobre isso. Boa. Mas como eu sou dessa área, eu estou vendo isso ocorrer diante dos meus olhos, eu falei, gente, isso vai dar merda em algum momento. Eu sou autor de livros, né? Eu sou ilustrador, eu faço meus livros, e meus livros demoram anos para serem feitos. Tem muito trabalho envolvido, horas e horas. O livro é uma das tecnologias mais maravilhosas já criadas pela humanidade. Porque você vai embora, mas você cria uma ferramenta que você deixa o seu conhecimento ali passado adiante. Graças aos livros, que conhecimento passado adiante acumulado com o seguinte, a gente conseguiu prosperar como nação. Porque antes a geração começava do zero de novo, era passado oralmente, muita coisa se perdia. O livro foi algo fantástico para o progresso. Então, olha que sagrado que é o livro. Não podemos banalizar essa ferramenta. E o que está acontecendo é justamente essa banalização. Por quê? A IA, ela está gerando livros. Em um dia. Você tem uma IA que você fala, quero gerar um livro sobre nutrição. Ela só faz umas perguntas. Sobre o quê? Qual que é a área? Qual que é isso? Você ela gera, você usa uma outra IA para fazer as imagens, uma outra para montar tudo, outra para fazer a capa. Em um dia, você cria um livro de nutrição. Veja bem, este livro não foi criado, ele foi gerado. Sim. Né? Uma nutricionista, um nutricionista que ficou, 5 anos na faculdade, ganhou mais 10 anos de conhecimento e tudo isso, e ele ficou 1 ano, 2, 3 fazendo um livro para juntar o conhecimento dele dos últimos 20 anos. Esse livro não pode competir com um livro que uma IA gerou em um dia. E esse livro que a IA gerou em um dia, eu dei uma investigada nisso. Ela faz um enlatado. Sim. Ela pega o que está na internet, um compilado, um beabá enlatado que fala e não fala nada, mas tá ali. E aí a pessoa bota para vender na Amazon. E isso está se tornando uma profissão. O cara não é um autor, ele não é um autor, ele é um programador. Ele programa, por exemplo, uns 5 livros por dia, joga na Amazon. Amanhã, mais 5, joga de forma digital. Bota R$1 por cada um, R$10 por cada um. Em um mês, ele começa a faturar. Isso está se tornando negócio. Tem youtubers no YouTube falando como fazer isso, ensinando como fazer isso. Vendendo o curso de como fazer isso. Exatamente. E aí esses 2 livros de nutrição ficam lado a lado competindo, na mesma categoria. Sim. Então, assim, eu acho que alguma coisa tem que ser feita. A Amazon começou a restringir o número de livros que um autor pode subir na plataforma. Olha que loucura. Porque antes era, um livro a cada 6 meses, um livro por ano, agora tem autor botando 30 livros por dia. Mas é porque você tá atrasado, desculpa eu te interromper. Pois é. Você falou que o cara vai lá e cria o prompt falando pra criar o livro de nutrição. Na verdade, o cara cria o prompt pra criar o prompt de todos... é sério. Ele fala, eu gostaria de escrever 10 livros, um sobre isso, um sobre aquilo, aí cria o prompt, aí joga, divide. Com o único objetivo de não passar conhecimento adiante, de lucrar. Sim. Ponto. Eu tô nem aí com a temática, eu não tô nem aí com o que ela criou, ele só tá lucrando. Então, nesse momento, está sendo injetado centenas ou até milhares de livros que estão se bagunçando com livros de pessoas que se dedicaram para fazer o melhor conteúdo do mundo e passar o seu conhecimento adiante. Isso não pode ficar misturado.
quer jogar livro de IA, que cria uma categoria falando, esse livro foi feito por IA, e você ter consciência disso. Tem que ter uma regulamentação para dividir esses dois mundos, que eles são muito extremos. Isso não pode se misturar. Então fica aí o meu questionamento. Meu desabafo. Meu desabafo. Mas tem uma coisa interessante que talvez essa... Isso é uma trapaça, né? Grotesca. Lógico. Sim. Mas talvez essa trapaça seja justamente o fim da IA generativa. Porque hoje já tem estudos que falam que mais de 50% dos conteúdos que estão na internet são conteúdos criados por IA. E aí, olha que loucura, né? O que a IA faz? Ela mistura de maneira mais ou menos aleatória conteúdos que nós produzimos, e isso parece com uma produção humana porque copia o que a gente produziu. Então você tem cientistas, pesquisadoras, professores, professoras produzindo conteúdos de fato, e a IA ela mistura, né, dá essa regurgitada meio esquisita e cria uma coisa ali que parece com uma produção humana. Só que imagina, vai chegar um tempo em que a IA vai começar a repetir a si mesma e você vai começar a ter um processo de degeneração do conteúdo produzido por IA. Ou seja, vai ficar tão ruim, o negócio vai ficar tão lixo, tão aleatório. Tão derivativo, Tão talvez. derivativo, exato, que daqui a pouco a população vai parar de usar, porque isso não vai ser mais inteligível, sabe? Você já não vai ter mais aquela marca que é do ser humano comunicando e de uma relação. O livro media a comunicação entre pessoas. Sim. Se ele deixa de ser esse mediador, né? Ele vai virar uma coisa tão aleatória, tão esquisita, que não vai mais constituir esse meio de comunicação. Então eu sou uma pessoa assim, eu sou cético em vários aspectos, mas eu acredito que a IA, ela tende a se degenerar num espaço de tempo mais curto do que a gente imagina. É uma pilha mais admirável mundo novo do que 1984. Tá. Porque você vai ter tanta informação, mas é tanto lixo, tanta porcaria inútil, que a população vai parar de acreditar naquilo, entre mentira, sensacionalismo e conteúdo ruim mesmo, que ela vai deixar de olhar para aquelas fontes e vai voltar a acreditar, pode ser meio utópico, né? Mas no jornalista, no professor, no artista real, no autor real, que está ali mesmo com a sua obra. Por quê? Porque a gente vai mostrar, né, que a única coisa que pode produzir de fato conhecimento, ciência, cultura é o ser humano. Né? E a IA pode continuar tendo funções laterais, eu acho que a IA tem funções muito importantes. Eu ia te perguntar isso, Né? acho que eu ia chegar nesse ponto, acho que pegando esse gancho só para colocar a pergunta que é, eu não tô culpando o martelo? Então, Eu não sei se faz sentido a minha pergunta, eu não tô sendo ludista de novo e falando quebrem as máquinas. Então eu volto pro ponto até que a gente falou da cripto no vídeo passado. sim. Cara, o blockchain é uma tecnologia, ela tá ali. Isso. A especulação é o problema. O blockchain, ele tem certas utilidades que podem ser importantes. Mesmo as IA generativas, elas podem ter usos que são interessantes mesmo, te ajudar com alguns processos básicos do seu dia a dia que já são mecânicos por natureza e que eu poderia mecanizar usando uma IA nesse sentido. Eu não tô de novo criticando o martelo e eu deveria olhar para quem tá dando a martelada? Eu acho que, por exemplo, se eu usar uma IA para fazer uma análise de 150 mil ressonâncias magnéticas... Por exemplo. Para detectar um padrão que a olho nu você não conseguiria ver. Eu acho isso incrível. Identificar um perfeito. câncer antes dele se desenvolver. Exato. Verificar um padrão ali que é a olho nu, né? Ou então comparar, sei lá, 300 mil artigos sobre um tema em 50 idiomas diferentes. Um pesquisador humano não daria conta de fazer isso. Mas acho que transferir decisões... E essa criação original para IA, eu acho que é um problema. Tá. Né? Então, eu penso que essa IA generativa é que é problemática, porque ela promete, de alguma maneira, fazer com que a gente não tenha esse desgaste, que é justamente a parte mais importante da formação do nosso pensamento, que é trazer o pensamento que é denso, que está lá criptografado para o mundo comunicativo. Então, meus alunos e alunas, eles caem muito nessa armadilha. Né? Então, professor, é difícil prestar atenção na sua aula, porque são 50 minutos. Você fala uns 20, 25, e eu tenho que anotar. Pô, eu vejo lá o tema da aula, eu peço para o ChatGPT um resumo, ele faz em um parágrafo.
E você fala, mas e aí? Aí na prova você não entendeu porra nenhuma. Porque o aprendizado vem no processo de Isso, anotar, exato. de ouvir, de Exato. O matutar. professor repetir, uma coisa que eu Exatamente. reparava em aula, as pessoas falam assim, o vídeo na internet ele é muito mais direto e o cara consegue explicar o que o Luiz explica em 2 horas, em 15 minutos. É porque muitas vezes o Luiz olhou pro aluno, o aluno fez aquela cara de que não Sim, entendeu a e gente você retoma. repete de outra maneira e retoma e discute. E é isso que faz E a tem o diferença. vínculo, Claro, tem o porque vínculo você constrói uma total. relação afetiva. Sem dúvida. Você brinca, você provoca, você questiona. E às vezes é um processo que dói, Aham. sabe? Eu falo pra eles, é igual você querer ficar forte, né? Então você tem que ir na academia. É chato, Não é adianta só cansativo. pagar a academia, né? Ou mandar uma foto sua pro chat GPT verdade. e falar, me deixa bombado. Eles falam, nossa, como eu tô forte. Sabe, aí o chat escreve um monte de coisa lá sobre a matéria. Você fala, nossa, como eu tô inteligente. Você não aprendeu porra É uma nenhuma. boa analogia. Sim. Né? Olha como eu tô forte na foto. Você se vê. não É a tô- mesma coisa quando ele te dá a resposta. É lógico. Olha Tá- como eu sei. Não, você não aprendeu nada. E é cansativo, saca? É, O lance do aprender cansa, né? esforço, da Lógico. Sim, recompensa, desgasta. tá nisso. Desgasta. E aí você cria uma outra questão, que você cria pessoas que são incapazes de se frustrar, porque o chat tá sempre ali te elogiando, né? Ele te dá a resposta imediatamente naquele instante. Ele não fala, não vou falar isso agora, você vai ter que esperar 15 minutos. Sim. Embora eu ache que vocês estavam falando ali no início, né, sobre de onde vem a grana, eu também pense que a jogada vai estar aí. Do lance da IA cada vez mais ser paga. Tá. A gente já paga com o nosso tempo, Sim. já produz conteúdo, né? É aquela coisa meio dilema das redes, Aham. mas eu imagino que é uma questão de tempo. Já tenho muitos colegas que usam o chat GPT, o Gemini lá, o Já DeepSeek pago. ainda não, mas os que usam a versão paga, porque ela tem um processamento maior, etc., e que dizem que não hesitariam em pagar mais, Sim. né? Por uma questão de praticidade. E é isso, pô. As Big Techs, elas primeiro estão nos deixando viciados e dependentes. Igual eles sempre fizeram. E isso é uma coisa importante. O YouTube funciona Não é desse jeito, novidade. não é novidade. É. Esse modelo de negócio é o modelo de negócio básico dos caras. Perfeito. Daqui a pouco vão meter anúncio ou deixar um processamento burro, limitado. E se você quiser ter a versão útil, Você vai ter que pagar. você vai ter que pagar. E as pessoas vão pagar, porque Aham. estão desacostumadas a pensar, né? Ou então não querem ter o desconforto de esperar. Sim. Imagina, você manda a pergunta, daqui 5 minutos vem a resposta. Cara, a menos que... E é muito louco como a gente... Você tá falando disso, eu lembrei de um caso que não é de IA, mas é parecido. A gente teve na CCXP recentemente e a internet fica, entre aspas, lenta, tá? Eu já vou te explicar por que entre aspas lenta. Uhum. Porque uma hora uma menina, ela pegou, ela foi passar o cartão dela e não era de aproximação, era de inserir. E aí a máquina deve ter demorado uns 20 segundos para reconhecer o cartão dela. E aí eu comecei a fazer assim no sentido de, vamos. Cara, eu tô no meio do evento... Sim. usando um cartão pra cobrar um negócio e eu tô achando lento ela demorar. A gente 20 tá segundos. 20 segundos, cara. É. Não foi 3 horas pra fazer um pagamento. Não, foi 20 segundos que eu tava ali falando pra máquina. E a gente tá muito mal acostumado com essa Sim. pseudo-agilidade do mundo, né? É o que era imediatismo. esse imediatismo que, realmente, pensando aqui, talvez se ele começar a demorar, eu pagaria Exatamente. $20 por mês, sei lá quanto é pra ter essa resposta imediata do negócio, né? E a produção, né, da ciência, que acho que é outro ponto que volta no que o Ruas comentou, né, da produção dos livros, é que você também tem uma galera da pseudociência usando os chatbots para produzir conteúdos toscos, e isso está contaminando essa base de dados Sim. científica e está colocando no mesmo patamar o pesquisador que demorou séculos para falar, por exemplo, célula-tronco, né? Aham. E alguém que foi lá e meteu que Pepsi é feita com célula de aborto, fetos. né? E por quê? Porque ele cruza referência. Então você tem 300 estudos sérios falando A e os caras da pseudociência não produziam ciência, que dá trabalho, tem Claro. que ter revisão por pares, tem que publicar numa revista científica. Hoje eles estão jogando essa porcaria nessas plataformas online abertas e mistura, né? Quantitativamente, você vai ter muita referência afirmando que aquilo é verdade e não tem um crivo ali de bom senso, né? O chat, ele funciona num sistema mais ou menos quantitativo. Aham. E aí você coloca, de fato, no mesmo parâmetro, né? Então, aqui é que vai ser juiz dessa razão mais científica, né? E você acaba descredibilizando a ciência. E no jornalismo, os caras também estão sofrendo muito. Você não tem mais alguém assinando, né? Você busca a notícia ali direto. E é pior.
Eu fiz vários testes, várias experiências. Quando você pergunta uma coisa afirmativamente, ele te explica. Claro. Né? Então você fala, chat, por que a Terra tem só 6.000 anos? Embora ele traga lá no finalzinho um disclaimer falando talvez não, ele te vai te explica explicar. que é aquilo mesmo, né? E se ele fala que não é, você pode falar, não, mas tem 6.000 sim. anos sim. E aí ele vai tentar, você tem razão. Tem um viés de confirmação. Isso, tem um viés de confirmação total. E que geralmente não é neutro, Claro. né? Porque se aí você vem pelo outro lado, faça isso com o Gemini, depois com o DeepSeek. Uhum. Pergunta lá, por que o capitalismo falhou, falha e falhará miseravelmente sempre? Uhum. As respostas, elas têm uma inclinação ideológica muito clara, Claro. né? Então, você vê, ele não tá te ensinando porque tá te fazendo pensar e construir um senso. E ele não tá nem fazendo, e falando dos dois lados, né? Ele não tá fazendo uma discussão crítica em relação ao capitalismo. Perfeito. Ele tá escolhendo um lado e te dando a resposta baseada naquele lado, independente do lado que for. Ou por que as Big Techs estão destruindo o mundo, né? Eu brinco, porque como ele não tem personalidade, eu crio, né, só para ver como é que vai ser a resposta. Mas outro dia eu tava lá. Você se sente bem sabendo que você está destruindo, né, florestas para poder minerar terras raras, consumindo quantidades brutais de água e de eletricidade, para nada, para que as pessoas possam economizar tempo pensando. Aí um rio seca e fala, não. Não, eu estou bem. Eu estou bem com isso. Você gostaria que eu fizesse um vídeo, né? E aí vai consumir 50 vezes mostrando mais. eu baixando os níveis do rio. Quer que eu ilustre pra quer você? que eu ilustre pra você? Enquanto eu tô nem aí. E é quase uma, mas que uma ele confissão responde? de culpa, né? Porque ele reconhece. Mas ele reconhece isso. E traz uma coisa, né? Do tipo, mas ao mesmo tempo, isso é uma coisa. É produto de uma sociedade informacional. E por isso é preciso resiliência, uma transição energética. Sabe? Ele traz um discurso ali pseudo-engajado. E você vai levando ele no limite para dizer que aquilo é muito ruim. E no final ele dá uma travada, sabe? Ele para num ponto ali. Que não passa dali. Você tem uma ansiedade nele, sabe? Do tipo... Tá o GPT lá assim, muita ó, pressão. Tá o GPT... Meu Deus, Olhinho, meu Deus. O cara não olhinho fica para, vermelho, cara. começa, Eu né? odeio quando comunistas falam comigo. Exato. E a nossa tendência de humanizar, né? Uma máquina, Claro, de achar sim. que, de fato, Não, de agradecer a tem máquina. alguém ali do outro lado. De agradecer. Obrigado por ter me ajudado, ou qualquer coisa do gênero. Exato. E que mostra como tem uma humanização da máquina e, ao mesmo tempo, uma desumanização do ser humano, que você pula quando tá na rua, uma pessoa em situação de rua, passando fome ali, com frio. Não existe, Aquilo né? é um cenário. Né? Claro. Mas o chat GPT me acolhe quando eu estou sozinho. Você tá dando um exemplo, cara, eu acho maravilhoso, porque eu tô viciado nesse tipo de conteúdo, que é a galera discutindo com o Grok no Twitter, ou no Nossa X. senhora. Que aí o cara, ele pega a ideia dele, coloca lá, ele é desmentido pela IA e ele fica puto. Você viu isso? Vi. Cara, é maravilhoso. Então, ele acha que o Grok tem que ser de extrema direita igual ele. Sim. Aí ele pergunta a coisa pro Grok. O Grok não é de extrema direita igual a ele. Tem o ele mínimo fica bom puto. senso. Tem um mínimo. Olha, a inteligência artificial consegue ter mais bom senso do que algumas pessoas. E o cara fica puto. Não, Grok, você não sabe do que você tá falando. Aí você fica, caralho, mano. O cara acha que o Grok é uma pessoa que tá lá do outro lado. Vai dobrar, né? Que vai dobrar, não. Eu vou te convencer de que você tá errado. Eu recortei uma frase que você falou que eu gostei muito, que a gente tá humanizando o chat GPT e desumanizando as pessoas. Exatamente. Eu achei interessante isso. E na constituição do sujeito, né, esse é um processo psicológico muito grave. Porque a percepção, a reconhecimento, né, de si mesmo e do outro tá nessa relação. Sim. E a partir do momento que você faz isso, né, é pior. E você já vê um movimento um pouco assim com pet, com planta, essa coisa meio estranha. Depois da pandemia, né, de um isolamento, de um comportamento um pouco antissocial, de romper vínculos de confiança, de solidariedade. E o pior é ver que isso é algo proposital e faz parte, né, de uma tendência econômica profundamente neoliberal, que é de destruir esse vínculo de pessoas para que a gente seja indiferente ao sofrimento, à necessidade do outro ser humano e viva de maneira individualista, imediatista, na nossa bolha, numa ilusão, né, de viver num mundo perfeito, frequentando esse mundo virtual da tela. E dá pra ver como isso acontece, né? Posso fazer uma analogia ilustrativa a isso? Por favor. O náufrago no meio do oceano, aquela cena clássica, a ilhazinha é um coqueirinho e o náufrago lá
meio que entediado. Só que a câmera se afasta, você tem milhares de náufragos, um encostado no outro, ilhazinhas, um encostado no outro. Exato. Cidade de São Paulo, é um mar de náufragos. É isso. O cara tá 2 metros ali de mim, mas é um náufrago. Sem dúvida. Né? E você destrói uma coesão necessária, inclusive para a manutenção da civilização, quando você fala do livro, né, da escrita, se essa estrutura civilizatória e da estrutura política. Porque aí qual que é o grande lance? Você vê as pessoas hoje ultra precarizadas, né, com essa romantização do trabalho online, do home office e desse trabalho em entretenimento, né? Do tipo, mas eu trabalho em casa, eu não trabalho, porque eu tô no meu ambiente seguro. Exato. E a pessoa tá lá em casa, não significa que ela não trabalha, significa que ela trabalha 18 horas. Exatamente. Que ela não tem momento de descanso. Ela na rede social tá trabalhando, né? Essa galera que produz conteúdo incessantemente tá descansando e produzindo conteúdo. Me dá uma aflição, cara. Eu adoro ir pro meio do mato, fazer trilha, ir pra praia. E as pessoas gravando. Oi, seguimores, olha eu aqui na praia. Mas essa é uma dificuldade que a gente tem, pegando... Com certeza. Porque muita gente fala pra gente assim, cara, vocês têm que crescer em tal rede. E pra crescer em tal rede, você tem que fazer isso. E a gente olha e fala, cara, mas eu não quero fazer isso de verdade. Assim, eu não quero chegar em casa, amanhã... Dá um exemplo, amanhã a gente vai ter uma festinha de final de ano do 3 Elementos. A última coisa que eu quero fazer é pegar o meu celular e postar a festinha de ano dos 3 Elementos. E me preocupar disso virar um conteúdo. Cara. E botar o meu entretenimento com os amigos em segundo plano. Com os amigos, comendo uma carninha, pegando uma piscina, e é uma mercantilização da nossa vida, né? Do lazer. Do nosso tempo. E quem não precisa necessariamente fazer isso? Porque a pessoa, ela tá lá enfiada em casa, é o Netflix, é o iFood, é o trabalho online, home office, e ela não sai de casa. Você não encontra gente nunca, né? Até porque custa dinheiro sair de casa, ir ao cinema, comer fora, passear no parque. E quem tá fazendo isso? Quem tem grana, né? Até o estilo fit tá virando um lifestyle de rico. E aí você vê o bilionário, ele tá indo lá para as Ilhas Malvinas. É isso. Né? Ele tá indo surfar, ele tá vivendo a natureza. Cara, e a vida, como fala o Ailton Krenak, é um presente. E a gente não precisa pagar por esse presente, porque ele tá aí. Saca? A vida tá dada. A existência, A existência tá dada. Aproveite a viagem que ela é curta. Exatamente. E o ser humano não só é o único que paga para viver, como fica criando, cara, esses simulacros, essas paradas profundamente complexas, saca? Pra gente respirar, pra gente poder comer, pra gente poder beber água. E são invenções que vêm dessa potência da criatividade humana, que deveriam ser úteis para o nosso lazer, para a nossa qualidade de vida. E aí, o que nunca vai entrar na minha cabeça, o tanto de dinheiro que esses bilionários gastam fazendo bunker, fazendo arma de destruição em massa, criando essas porra tipo criptomoeda, ao invés de criar um sistema, por exemplo, que combata doenças, que acabe com a fome, que crie uma distribuição de terras justa, para que todo mundo possa viver bem. Né? E a vida desses caras ia mudar muito pouco se isso acontecesse. Isso que é o mais bizarro que eu olho. Exato. Eu olho pro cara e falo assim, cara, você não precisa de abrir mão nem de tanto, assim. Exato. Eu gostaria que você abrisse mão de tudo, mas você não precisa abrir mão nem de tanto, não talvez é tão ele difícil. não fique passeando de jatinho Talvez né? ele tenha que viajar num avião que tenha mais de 2 pessoas. Ou tirar um de seus jatinhos. Ou tirar um de seus jatinhos, pelo menos. Mas imagina como isso teria um impacto sobre a redução da violência, né? Todo mundo ter um teto, todo mundo ter comida. Sim. E aí você vê correntes... Mas, Luiz, você quer dar casa pra quem não mereceu ganhar casa? Essa coisa nefasta, você quer né? dar comida da pra quem não mereceu ganhar comida. Eu tava comentando isso outro dia, né? Como isso as pessoas têm isso como algo fixado. É intrínseco, isso é muito intrínseco, forte. isso é recente, cara. A gente é um bicho que vivia em sociedade, em grupos comunais há 200 anos. Exato. A maior parte da população não vivia do jeito que a gente vive hoje. E você tava falando, eu tava lembrando, é um dos meus filmes favoritos, que eu acho o Spike Jonze um gênio na construção daquele filme. A gente tá chegando no mundo de Her piorado. Porque no mundo de Her ela era legal ainda com ele. Ela ainda... Sim. A discussão é outra de como essa inteligência artificial, que naquele caso era uma inteligência mesmo, cria
outros valores e outras emoções que ele não consegue entender, mas no Her ele vai se isolando também. Ele sai de um relacionamento, ele vai para o relacionamento com a inteligência artificial porque ele não queria lidar com pessoas. Cara, e eu gosto do filme, não sei se você gosta, eu acho um filme bem legal, mas a gente tá chegando numa versão bizarra disso em alguns aspectos, né? Com certeza. Eu não acredito de fato que a IA possa criar, né, esse sentimento humano. Sou bem cético. Ela pode se assemelhar bastante, né? Mas de fato, acho que a gente tem algo que é dos seres vivos. Que a gente nunca vai espelhar. E não tá só no ser humano, tá nos outros animais, né? Eu acho que as plantas, de alguma maneira, sendo seres vivos, né? Talvez não entrem aí nessa categoria, mas é muito diferente, a gente tem que falar de planta né? também. A gente tem que bater um papo tem sobre algo planta. ali, não cara, tem? Tem algo ali, ali. os fungos, eu fico planta, deslumbrado. Cara, planta, depois eu te Cara, conto planta as é histórias de sensacional. planta. Não é? Planta conversando, planta sentindo. Tem uma coisa. Ela planta sente gritando dor. de dor. Ela Tá na respira. natureza, já é uma Não, parada e ela produz muito sua louca. própria energia. Ela se alimenta de sol. Muito eco-friendly. A gente sabe muito pouco sobre A isso, gente né? precisa Sabe muito, comer. é um bicho, a gente fala, é um bicho muito diferente da gente pra gente A gente entender. precisa comer Isso. seres vivos para ganhar energia. A planta fabrica sua energia com sol. Eu já dei a solução aqui pra gente ir pro Sinal Mendes. Ah, Juntar dinheiro, compra um terreno, ecovila, junta todo mundo, desliga da sociedade. hortinha é isso. comunitária. Hortinha comunitária e é isso. Eu topo. Eu Já acho tenho que a cidade. Eu acho que é algo que eventualmente em outros momentos, Não, outras é só civilizações já sacanagem. devem ter passado perto Com disso. certeza. Mas uma estrutura de dominação, né? E a gente apagou isso da Sim. história. E até como a própria religião Uhum. usa esse sofrimento como uma espécie de necessidade para você alcançar uma Claro. recompensa. Isso é perverso, É muito né? perverso. São estruturas de dominação covardes pra caramba e de controle Aham. que a gente reproduz até hoje. Sim, né? sem dúvida. Então, eu A gente entendo... muda de cara, mas a estrutura continua sendo a Isso. mesma, né? Até o atributo de uma divindade, Sim. né, incutida na IA. Aham. Esses adoradores da tecnologia, né, uma pilha desses nerds muito Nossa. inteligente, dos caras, cara, o Elon Musk é solucionar. brilhante. Eu falo, porra, mano, por quê? Né? O cara é brilhante, sei lá, o Einstein era brilhante, Aham. né? O Tesla foi um cara brilhante, até artistas importantes do certeza. passado foram pessoas brilhantes. Esses caras hoje em dia eu não acho que não tem porra nenhuma de brilhante. Eles são espertos porque conseguem arrastar uma legião de fãs que são ali adoradores, né, de criadores de pirâmides. Mas em termos de legado de humanidade, o que o cara deixou? Um foguete de piroca para colonizar Marte, sabe? Que nem vai conseguir, inclusive. Que não vai conseguir. Que é só uma ilusão de novo vendida pra soltar foguetinho. Exatamente. E é mais uma né? especulação. E mais uma especulação. Para o pessoal pensando botar nisso. dinheiro para ele acumular mais dinheiro. exatamente. Falavam isso. tanto do Steve Jobs, né? E aí tá, e outro dia eu brinquei na sala, eu falei, mas ele não criou nada. Nada. Tanto é que ele morreu e tá saindo A Apple empresa a tá cada rolando ano. aí. E você tem engenheiros ali inteligentes e tal, mas do ponto de vista prático, o que ter um celular de 20 mil reais facilita a tua vida, sabe? Te traz um bem-estar, uma satisfação pessoal, te destaca dentro daquele grupo, mas sabe? No final das E aí, contas. né? A E gente trocar de vivia celular todo sem. ano. Vivia sem bem. E continua a viver sem desaparecer. Se E desaparecer. provavelmente estamos perdendo habilidades sociais, né? Uhum. Estamos deixando de fazer coisas que nos traziam muito mais bem-estar, muito mais saúde, por conta dessas tecnologias do que o contrário. Mas cai no ponto que você estava falando de também dessa dominação do que se vende de ideal de vida e de mundo também, né? Exato. Ah, então o ideal de vida ele deixa de ser viver em sociedade e passa a ser você ter aquilo e consumir aquilo e individualmente ter tal resultado e no final das contas... É um discursinho do empreendedorismo, você é a sua própria empresa. Mas eu não sou a né? minha própria empresa a hora que eu faço. Eu tenho até uma MEI. Eu né? queria lançar o anarcomonarquismo. Anarcomonarquismo. Que você é o seu próprio rei do seu próprio reino. Caralho, esse Já eu pensou? gostei. É o que é isso? Anarcomonarquismo. Você é o seu próprio rei do seu próprio reino. Eu gostei. Trono, né? Eu Aquela acho coisa genial, da você pode privada, construir um assim, trono. dá vários memes. Não gostou? Uma coisa meio fálica. Você é o seu próprio rei. Não é um... Não é? Eu acho que tem um negócio Cara, os Red aí. Pill ia amar muito. Cara, eu acho isso incrível. Os Red Pill ia amar muito. Cara. parada meio- Nossa, você é o seu próprio rei do seu próprio reino. Já tá patenteado aqui, hein? A gente Não vai... gostou? Eu gostei. Não, eu viajei um pouco. Ele já tava Quando eu reinando. peguei, quando eu voltei aqui, vocês estavam de no anarcomonarquismo. Aí eu fiquei, oi? Então, Mas é o que isso? é você, não tem esse mundo individualista
Tá. que você é o seu próprio empresário, que você tem que ser o empresário de você mesmo, Aham. agora é um passo a mais. É o anarcomonarquismo. Você, na verdade, é o seu próprio rei. Você é o rei de você mesmo. Ok, você tem o seu planeta. Você... Pode ser seu universo. Seu se você universo. quiser. Não tem o Pequeno Príncipe, que tem um cara que adora contar as estrelas, Isso. e as estrelas são minhas, não sei o que lá, e é um cara Então, sozinho é no igual. planeta. É igual. Ok. Você é Legal. o seu próprio rei, Carlos Ruas. Era aí, faz o livro. Carlos Ruas primeiro. O livro criticando. E a grande questão é que você é súdito de você mesmo. Isso. Manda a IA gerar esse livro. Claro, porque é a única forma do povo te obedecer. Tem que ser tudo virtual, Tem que ser né? tudo virtual e tudo você mesmo, certo? Maravilhoso. Cara, muito obrigado pelo papo, valeu demais. As redes do Luiz estão aqui embaixo. Cliquem, sigam ele, certo, Carlos Ruas? Certo. E apreciem com moderação. Beleza. Principalmente IA. E também deixem o seu nome de rei aqui embaixo. Já que você é o rei de você mesmo, deixa um comentário aqui embaixo dizendo qual rei você seria. Carlos Ruas, Coração de Leão? Já tem nome, né? Uma coisa meio... Já tem Carlos Ruas, né? pô. Já tem um nome poderoso. O né? Magnífico. Tem O que ter um Magnífico. título, assim, né? Tem que ser Carlos Ruas alguma coisa. É. Pensa aí. Beleza, então deixa um comentário aqui Pensar embaixo. Gente, valeu demais. Pede pra IA pensar. Exato, obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu comentário e até a próxima. Valeu, Valeu, gente. até a Falou. próxima. Tchau.